Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Farei a leitura dos versos de 11 a 16. Juízes, capítulo 6, versos de 11 a 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Tua casa, Deus. O Senhor fale conosco, mais uma vez nos abençoe, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diante de algumas tarefas, nós às vezes pensamos: eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. E realmente nós não temos capacidade de fazer tudo, mas aquilo que nós precisamos fazer, Deus nos dá a capacidade de fazer. E principalmente o que se refere ao seu chamado. Se Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele nos capacita para isso. Fato interessante é que, na maioria das vezes, Deus chama pessoas improváveis, pessoas frágeis, pessoas sem uma capacidade, digamos assim, e esse Deus faz dessas pessoas fortes. Isso a palavra de Deus explica muito bem. Um dos motivos, ou o principal motivo, é para que a glória seja dada a Deus e não a nós. Não é você pela sua força, pela sua inteligência, mas é você mesmo sem força, sem inteligência foi chamado. Isso demonstra a glória de Deus. Percebe-se que no mundo não acontece isso, né? O mundo está escolhendo os melhores para premiar e para, assim, empregá-los em alguma obra. Mas Deus raramente faz isso. Isso é um incentivo para nós, irmãos. Para nós, independente de quem nós somos, a nossa força ou não força, a nossa força vem do Senhor. E nós temos aqui um exemplo disso. Gideão. Nós vamos falar algumas semanas a respeito da vida de Gideão. Vendo a vida de um outro missionário chamado William Carey, eu percebi muita semelhança. Como Gideão, William Carey foi criado numa pequena vila
Ele é do ano de 1700. Tinha pouca educação, educação no sentido de educação formal, né, de escolaridade, poucos recursos financeiros, mas ele sentiu um chamado para o trabalho missionário. E ele viveu para missões. Um homem simples, um homem sem grande cultura, foi capaz de aprender o grego, o hebraico, o latim, traduziu o Novo Testamento para o bengalês. E nós encontramos este homem, conhecido agora como o grande missionário, como alguém, digamos assim, como um dos missionários mais influentes da história. Gideão, um homem simples, nós encontramos aqui ele mesmo falando, né? Minha família é a mais pobre em Manassés. Senhor, o Senhor quer livrar o povo de Deus dos midianitas e dessas nações, mas a minha família é sem expressão, é a mais pobre. E eu, o menor da casa de meu pai. Isso está no verso 16. Mas assim Deus resolve chamar aquele a quem ele bem deseja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 e 29, diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então essa é a tônica principal da vida e da história de Gideão, da sua batalha, das suas vitórias. Queria que ficasse bem claro isso. À medida em que nós vamos estudando, sempre lembrar dessa base. Gideão, um homem chamado por Deus, e assim foi fortalecido por Deus. Gideão é um homem importante na Bíblia. Ele está numerado entre os heróis da fé. Você vai encontrar lá em Hebreus 11, 32 e 33, quando depois de discorrer sobre vários homens de Deus, vários homens de fé, o autor aos Hebreus diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito. E aí começa com uma lista. E a primeira pessoa dessa lista é Gideão. A respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. E aí tem uma lista de qualidades desses homens de Deus. Gideão é um homem que foi destacado entre os juízes, porque nós vemos aqui o único que temos a história narrada em vários capítulos, capítulo 6 a 8. Tarefa para casa, para a semana, ler Juízes, capítulo 6, 7, 8, para a gente ir acompanhando as mensagens. Então é uma história muito interessante. E nós vamos começar aqui, irmãos, no capítulo 6, a partir do verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Repare que vai ficar claro que essa ideia deles serem entregues nas mãos dos midianitas, deles passarem por dificuldades que nós vamos ver nos próximos versículos, está relacionada ao afastamento de Deus. Essa frase aqui, os entregou nas mãos, parece, né, que Deus empurrou eles para o que há de castigo, né? Foi, mas de forma indireta, no sentido de que quando você se afasta de Deus,
você está dando brechas para o inimigo chegar. Você se afasta da bênção, o que vem? Vem a miséria, vem a tristeza, vem o pecado. E é isso que nós encontramos aqui. Versículo 2. Se você puder, Thales, coloque na transmissão os versículos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e viam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. 7 anos sendo perseguidos. Começando do final aqui, no versículo 5, aqui o inimigo é contado como multidões, é uma multidão. Quando fala com seus camelos, é que esse exército estava com um carro, o carro deles era camelo, então eles vinham de camelo e destruíam, e roubavam, e saqueavam. Então, basicamente o que acontecia, no versículo 3 diz que Israel semeava, e na hora de colher aparecia o inimigo para destruir, para roubar. E eles começaram então a se esconder. Tiveram que deixar as suas casas. E aqui diz no versículo 4 que eles acampavam. O inimigo se acampava, né, para destruir os produtos, e eles se escondiam. Versículo 2, fizeram covas, estão nos montes, nas cavernas, se escondiam em cavernas. Então narra aqui uma situação muito difícil na vida desses homens. E o que aconteceu então? No verso 6. Diante dessa situação, eles clamaram ao Senhor e pediram ajuda do Senhor. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 7, Deus envia um profeta. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Repare que Deus, antes de enviar a solução do problema, a cura, ele envia um profeta. Deus vai pregar aquelas pessoas, vai anunciar a mensagem para aquelas pessoas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Lembra lá no versículo 1, já estava bem claro, nós falamos a respeito disso. O problema deles estarem entregues ao inimigo é porque eles se afastaram do Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Repare que aqui, irmãos, nós percebemos que esse clamor do povo está mais para remorso do que arrependimento. Esse clamor do povo está mais para desespero do que para a vontade de que Deus esteja sendo o Deus da vida deles. Essa mensagem que o profeta leva é relembrá-los do que estava acontecendo
e da culpa deles, da desobediência deles. Aparentemente, eles não perceberam que o motivo da dificuldade que eles estavam enfrentando era por causa do próprio pecado deles. Eu achei interessante uma forma que Timothy Keller falou sobre isso. Ele disse o seguinte: clamavam porque estavam tristes por causa das consequências de seu pecado, ou seja, por causa da opressão. Eles não estavam tristes pelo seu afastamento de Deus, estavam tristes pelo sofrimento. No entanto, não estavam tristes pelo pecado em si, isto é, a respeito de como haviam destruído seu relacionamento com Deus. Não queriam mudar seus amores ou se livrar de seus ídolos, apenas queriam ter paz para continuar na idolatria. Olha que coisa interessante, vou ler de novo esse finalzinho aqui. Não queriam mudar seus amores ou se livrar de seus ídolos, apenas queriam ter paz para continuar na idolatria. Irmãos, isso aqui é uma descrição da sociedade, do homem, de nós. Às vezes nós começamos a viver afastados de Deus, a viver sem muita preocupação, e aí começam a surgir alguns problemas, e nós corremos para a igreja, e nós começamos a clamar a Deus: ó Senhor, porque eu estou passando por essa dificuldade? Livra-me, Senhor. Mas não vamos generalizar, mas muitas vezes esta oração é apenas para que Deus dê alívio, para nós voltarmos para os nossos deuses, para os nossos ídolos, para o nosso prazer. A pandemia é um bom exemplo disso, né? Quantos clamaram pelo fim da pandemia? Para quê? Para voltar para os seus prazeres, para as suas festas, para os seus shows, para as suas viagens. Não é para que possam, a partir dessa lição, servir a Deus. Agora eu vou viver diferente. Não. Agora eu vou viver igualzinho eu estava vivendo antes. Então Deus, sabiamente, antes de enviar o anjo, antes de enviar Gideão, antes de enviar qualquer outra solução, Ele enviou a pregação. A gente precisa ouvir a pregação. É bom que nós estejamos ouvindo a pregação. Porque nós precisamos estar conscientes do que é a vida, do que o pecado pode causar na nossa vida. Nós precisamos estar conscientes desses tópicos que foram colocados aqui. Então, claramente, né, pelo Senhor, nessa sequência, para que eles pudessem estar voltando para o Senhor. Versículos 7 a 9, livrei vocês da escravidão do Egito. Então ele fala, espera aí, vocês foram libertos da escravidão do Egito, seus pais passaram por isso. Versículo 10, deixei claro que eu sou o Senhor seu Deus, e não deveriam adorar outros deuses. Versículo 10, ainda no final, vocês não ouviram a minha voz. Então o povo foi liberto. Para que nós somos libertos? Para viver em comunhão com Deus, para viver com Deus. Deixa claro o Senhor que nós não devemos adorar outros deuses, que nós devemos ter comunhão com o Senhor. E o que nós fizemos? No caso do texto, vocês não ouviram a minha voz. Vocês não ouviram a minha voz. Como que Deus operou o livramento? Aí nós chegamos na passagem que nós lemos hoje. É o chamamento de Gideão. Gideão recebe a visita de um anjo. Versículo 11. E esse anjo fala o que para Gideão? Versículo 12. O Senhor é contigo, homem valente. Imagine Gideão lá. O que dá para entender que ele estava tentando uma forma de que a sua plantação não fosse roubada. Então aqui diz que ele estava malhando o trigo no lagar, que não era o lugar certo para isso, era um lugar mais difícil, mas era um lugar mais protegido. Porque diz aqui, para pôr a salvo dos midianitas.
E lá chega o anjo e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão provavelmente não entendeu. Como assim o Senhor é comigo? Eu estou aqui sofrendo dificuldades. E eu sou o homem valente, eu sou alguém que o Senhor é comigo. Tanto ele não entendeu que no versículo 13 ele diz: se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Acho que Gideão não estava na hora da pregação, ele não ouviu. Eu não vou repetir novamente, mas Deus poderia ter repetido novamente: olha, o problema é o seguinte, eu libertei vocês do Egito, disse que vocês não deveriam adorar outros deuses, e vocês fizeram o quê? Adoraram os outros deuses, se afastaram de mim, e por isso eu me afastei de vocês. E aí vocês estão sofrendo as consequências do pecado. Simples assim. Mas olha a sequência do texto. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fala: mas como? O Senhor está conosco? Ele: vai nessa tua força. Não vamos discutir aqui, né? Vai nessa tua força. Mas Gideão ainda pensando: mas que força eu tenho? Eu sou da família mais humilde, verso 15. Como que eu livrarei Israel? Eu sou o menor da minha família, podia ter escolhido um irmão meu, alguém mais forte. Deus mais uma vez tornou-lhe o Senhor, ou seja, repetiu o Senhor: eu sou contigo, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Lá no capítulo 7, verso 12, há uma descrição dos midianitas dizendo que os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. E o que Deus disse para ele? Você vai ferir como um só homem. Que palavra, né? De Deus para Gideão. O nosso inimigo pode ser para nós como uma multidão inumerável. E Deus fala: eu sou contigo, vai nessa tua força. Homem valente, eu te enviei. Lembra que nós falamos no início? Não importa quem você é, não importa a tua força. Se você não tem força, talvez seja mais um motivo de você confiar. Porque Deus, Ele quer ser exaltado. A glória é dele e não nossa. Aqui tem 3 coisas bem claras no versículo 14. Ele fala: sou eu que te envio. Não te enviei eu? Vai na tua força, a força que você tem. Eu serei contigo, já que eu estou contigo. Então, primeiro, irmãos, para a nossa vida, se Deus enviou, nós já temos aí 99%, né, de tudo. Deus enviou, Deus te chamou. Vai na tua força. Eu acredito que a gente pode entender esse vai na tua força como não importa o tamanho da sua força. Qual força você tem? O que você pode fazer? Então Deus te chamou para pregar o evangelho, vai na tua força. O que você sabe falar? Sabe entregar um folheto? Sabe mandar uma mensagem? Vai na tua força. Deus te chamou para cantar? O que você sabe fazer? Vai na tua força.
Mas o mais importante é o finalzinho, e eu serei contigo. Ou seja, Deus não só chama e manda a gente ir na nossa força, Ele diz, eu vou com você, eu serei contigo, eu serei contigo, eu vou ajudar. Deus é aquele que multiplica as nossas forças, que faz forte, que nos torna valentes. Isaías capítulo 40, verso 29 a 31, diz que faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vai na tua força. William Carey, certa vez foi questionado a respeito da sua vida e ele disse, não posso falar muito, o que eu faço posso caminhar e perseverar. Caminhar e perseverar, foi as duas palavras que ele resumiu o seu ministério. Caminhar, irmãos, nós somos chamados a caminhar. Essa é a nossa missão. O que significa caminhar? Seguir. Perseverar, não desistir, não abandonar o chamado. Vai nessa tua força. Essa frase é muito importante. Ela é tão importante como a frase do o Senhor é contigo. Às vezes a gente esquece dessa ideia de força, de esforço. O Senhor é contigo, mas vai na tua força. Se esforça. 1 Pedro 3,11 diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Vai nessa tua força, trabalhe, dedique-se. Há um tempinho atrás, Raquel Novaes postou no Instagram dela um texto que ela contava que ela estava numa série de conferências, um trabalho com o reverendo Hernandes, e ela ouviu de alguém próximo dele que ele ainda hoje gastava cerca de 8 horas para preparar uma mensagem. E ela falou, eu não imaginava que o reverendo Hernandes precisava estudar para pregar, que era tipo fazer um arroz com feijão na segunda-feira. Mas não. 8 horas para preparar uma mensagem para alguém que sabe tudo, né? A gente acha que ele sabe tudo. Se a gente quer ser boca de Deus, se a gente quer ser usado na obra de Deus, nós precisamos nos esforçar mais, nos preparar mais. Acredito que foi a própria Raquel Novaes, nessa postagem, ela contou a história de um músico, pianista, que recebia convidados do seu camarim, e uma das pessoas que chegaram lá falou, eu daria a minha vida para tocar como você. E o pianista olhou para ela e falou, mas foi exatamente isso que eu fiz? Eu dei a minha vida para aprender, para tocar tão bem. Nós estamos dispostos a dar a nossa vida para servir a Deus? Para fazer com excelência? Vai na tua força e Deus te multiplica, e Deus te dá uma missão, e Deus vai te dirigir, independente de quem nós somos. Nós devemos responder ao chamado do Senhor. Para que Deus tem te chamado? Quais são as suas desculpas? Você percebe que Gideão estava cheio de desculpas, mas ele foi. Daqui a pouco ele aparece lá de novo. Mas Senhor, vamos lá, vamos fazer uma prova que se o Senhor aqui realmente está comigo. Não. Nós vamos ver isso. Mas ele foi e ele serviu a Deus. Ele foi abençoado por Deus e foi colocado ali com os heróis da fé. Deus esteja nos abençoando, irmãos. Nós possamos estar dia a dia abertos ao Senhor, à palavra do Senhor. E essa força que Deus nos dá para tudo. Nem todos serão missionários, nem todos serão pastores, mas essa força que Deus nos dá para o trabalho também da segunda-feira,
para a gente cuidar da nossa família, dos nossos filhos em casa. A gente vive muito tempo de desespero, onde as pessoas acreditam que não podem, desistindo de tudo. Mas vai nessa tua força. Recupere essa coragem para viver, para trabalhar, para conquistar as coisas que Deus tem colocado na sua vida. E assim a gente pode seguir mais e mais. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar essa palavra. E obrigado, Senhor Deus, por tantas pessoas que são exemplo para nós na história. Tanto personagens bíblicos, como pessoas, missionários e tantos outros que ainda vivem, ó Deus, e são exemplo para nós. Deus querido, que o Senhor Deus esteja nos abençoando para que nós possamos responder o nosso chamado. Começar o nosso chamado particular nesse mundo, do nosso trabalho, o cuidado da família, o trabalho da igreja, ó Deus. E também, ó Deus, não sabemos como o Senhor quer usar cada um aqui. Mas é certo que o Senhor Deus, de poucos, pode fazer grandes obras. E de pequenos como nós, ó Pai, o Senhor pode realizar a Tua obra, ó Deus. Uma obra grande, ó Deus. Mas nós precisamos nos dispor a servir ao Senhor, a estar com o Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem. Que o Senhor Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.